cultura. A Constituição, ela prevê que, no artigo 215, que é obrigação do Poder Executivo cuidar da cultura, e no artigo 6º fala dos direitos sociais, que é para cuidar da educação, da saúde, é obrigação do poder público, não de um conselho. Portanto, eu acho que cabe uma emenda aqui e só deixar como consultivo. Eu acho que é importante as pessoas se reunirem, falar sobre cultura. Agora, legislar sobre cultura sem ter passado pelo crivo, eu sou contrário também. Eu acho até que dá para a gente suprimir do artigo 31 até o artigo 80. Vereador. Só É uma sugestão de emenda. Vereador Alexandre Peixinho, a discussão é 5 minutos para suspensão. Então, vou deixar... Vou concluir. Concluir, e daí eu passo a palavra para outro vereador aí. Só para concluir. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Os deputados federais derrubaram um decreto, vereador. 7 minutos, então, nós vamos ter, né? Só isso. Então, muito obrigado. Continue a discussão, pedido de adiamento. Peço a palavra, senhor presidente, e peço também a sua compreensão para os 7 minutos. Positivo, vereador. Eu entendi, vereador Giovanni, o que Vossa Excelência colocou. Quem acompanhou durante o ano passado todas as discussões, demoraram acho que 9, 12, 11 meses, sabe que nós estamos apenas cumprindo o que a nossa lei orgânica coloca e a Constituição Federal coloca. No Brasil, nós sabemos que o Conselho de Assistência Social nós já conseguimos fazer há muito tempo, o de Mairim, que deve ter mais de 10 anos, o Conselho de Educação também, o Conselho do Fundeb, mais recentemente, que antes era Fundef, o Conselho da Criança e do Adolescente, todos conselhos que precisam no Brasil, republicano, existir, está lá na Constituição Federal e nas suas regulamentações. Não se trata de decreto, o prefeito fez certinho, mandou uma lei, ele tem que ter essas características, seguir o que Vossa Excelência disse do trabalho de 8, 9 meses, e depois de feito esse trabalho, que foi arduamente feito de forma aberta, eu pude participar de algumas só reuniões, está aí uma minuta submetida à Câmara de Vereadores. Os municípios vizinhos, o município de Sorocaba já tem, o município de São Roque já tem, nós participamos de alguma, não é comissão, é conselho, assim como é o da criança e do adolescente, o da saúde, ele tem que ter exatamente essas características e deformá-lo vai fazer, nos colocar numa situação de quando alguma emenda parlamentar ou algum recurso vier fundo a fundo, nós não vamos poder utilizar. Nós vamos poder utilizar emendas e vamos poder utilizar programas, desde que não seja uma exigência ser fundo a fundo. Em alguns itens que ele coloca dos representantes que poderão ter assento nos conselhos. Eu não sei se a vereadora Selma foi já conselheira, vereador Giovanni, não sei se foi conselheiro, não sei quem daqui já foi conselheiro. Mas sabe que é uma situação que é muito importante, se aprende muito. Normalmente os conselhos, e quase todos, nos municípios, eles são voluntários, um trabalho relevante, que fica inscrito no currículo de cada pessoa que participa. E nós sabemos que esses conselhos, eles são colaborativos do Poder Municipal, e precisa ser assim. Me dá uma parte, vereador? Claro, sem dúvida. Olha, eu quero esclarecer que está havendo assim, uma grande confusão com relação aos termos comissão, conselho municipal e conselho popular, como o vereador Robertinho Ierck colocou. Cada coisa é uma coisa diferente. O conselho municipal não é que ele vai gerir o dinheiro, ele é um fiscalizador daquele dinheiro. Como nós temos o Conselho da Saúde. Todos os gastos de saúde são feitos pelo Executivo, mas tudo se passa por um Conselho da Saúde. Da mesma forma, o Conselho do Fundeb e o Conselho Municipal de Educação. É isso que precisa acontecer em vários outros setores aqui da Prefeitura, né? Quer dizer, do nosso município. Então,
eu peço a compreensão dos vereadores, peço que aprovem o adiamento por uma semana, para que todos os vereadores possam conhecer bem o teor do projeto e dizer que ele é importante para a população de Mairinque. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer o melhor para a nossa cidade. Obrigado. Eu agradeço a parte, vereador Giovanni, e falo só para completar aqui, que nós estamos fazendo exatamente o que o artigo 172 do município, parágrafo 1º, coloca, que o município compete suplementar quando necessário. Nós sabemos, a legislação federal e estadual, nós sabemos que nós temos o Conselho Estadual da Cultura e o Conselho Nacional da Cultura. Ambos delinearam toda essa política nacional da cultura. E nós sabemos que a nossa lei orgânica, ela é lá dos idos do século passado, logo depois que a Constituição de 88 se fez. Foi muito mais fácil montar os conselhos de saúde e educação exatamente pelo número de funcionários que esses departamentos e secretarias possuem, e exatamente pelas militâncias que tem nos municípios, nessas duas áreas específicas, saúde e educação. Foi difícil montar o Conselho da Criança e do Adolescente? Foi. Foi difícil chegar no modelo que a gente tem de Conselho Tutelar? Foi. Mas agora nós temos um desafio. É o Sistema Nacional de Cultura, que ele está disponibilizado no site do Ministério da Cultura. Ontem a TV Senado mostrou uma série de municípios que já estão implantando e já estão conseguindo fazer repasse fundo a fundo. E eu estou preparada, vereador Giovanni, senhores vereadores e vereadora Selma, para votar hoje. Mas se vossas excelências acharem que a questão é adiar, também estou pronta a aceitar o adiamento, porque é um assunto sério, não se deve fazer oposição a uma ideia por eu fazer. Nós temos que ver exatamente o trabalho que foi compor essa lei. Não se trata de decreto, se trata de lei. E é muito diferente do que está... Algumas citações foram feitas, é uma outra discussão. Isso aqui já é regulamentar o que nós temos na nossa Constituição Federal. Então, eu estou com vocês, com a maioria, se quiser, já hoje aprovar, porque é uma questão urgência, nós precisamos de recursos também na cultura. Nós sabemos que os orçamentos, a coisa mais difícil é você conseguir recursos para a cultura. E aí nós vamos ter fundo a fundo. Se nós demorarmos, nós vamos perder o bonde, porque ele passa. E nós queremos recursos para a cultura, porque daí ele se complementa aos outros recursos no município. Muito obrigada e voto com vocês pela... Questão de ordem. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Eu entendo que o Conselho ajuda, porém da forma consultiva, não deliberativa. Deliberação cabe ao Poder Legislativo. É isso que eu entendo. E quando a gente faz por decreto, quando se faz alguma coisa nesse sentido por decreto, eu entendo que é errado, porque tem que passar pela Casa Legislativa. Por isso tem que ser feito por lei. Porque se fizer por lei, aí tem poder legal. É pior ainda. Porque quando você aprova uma lei, aí ela entra no prazo naquele prazo de aprovação e ela é sancionada, aí ela tem poder legal. Aí, se realmente não for isso tudo que está acontecendo e tal, podemos sim ter um aparelhamento, a palavra que eu vou usar, podemos sim causar um aparelhamento do Legislativo Municipal. Se a gente pegar aqui, nas leis federais, existe uma lei da cultura que é a 8.313, de 23 de dezembro de 91. É a lei que cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Eu entendo que, como a Constituição fala, que é do Poder Executivo gerar a educação, a saúde, a cultura, nós estamos falando da cultura, que está no artigo 215 da Constituição, nós temos o Poder Executivo, o Departamento da Cultura, através da Secretaria de Educação e Cultura, tem que seguir essa lei do PRONAC, para conseguir verba. Agora, falar que eu não entendo dessa forma, de que o município vai perder verba porque não vai criar um conselho, para mim, essa justificativa não serve. Não serve,
porque existe uma lei federal que já regula essa situação, que é a lei do PRONAC. Então, o que precisa ver é se o executivo está tendo competência para trabalhar dentro da cultura. Me dá uma parte, vereador. Tem a parte, vereador. O que tem aí é gente querendo cuidar do dinheiro. E ter a liberdade de fazer o que quiser. Sem a responsabilidade de quem tem que se responsabilizar. Então, continuo e permaneço contrário ao adiamento e contrário ao projeto. E já adianto para o líder do meu bloco que peça 5 minutos, assim que possível, de suspensão para que a gente possa se reunir e definir a votação, tanto do adiamento como do projeto. Inclusive o projeto cita várias situações aqui que já está disponível na Constituição Federal de 1988. Uma delas ele cita aqui o artigo 216, que fala: a dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do município de Mairim. No caso, não fala município, fala que esse aqui é exatamente o artigo da Constituição. É que eles acrescentam aqui município de Mairim, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade, do país. Isso que está na Constituição, tirar o país e colocar local, conforme dispõe o artigo 16 da Constituição Federal. Isso daqui é matéria constitucional. É perfeito até o artigo 31. Quando começa a falar dos objetivos, aí a coisa começa a mudar. Aqui, se a gente aprovar esse projeto até o capítulo 1, está perfeito. Por quê? Porque está assegurando todos os direitos que já são previstos na Constituição, aonde foi formada através das conquistas dos direitos humanos. Todo mundo sabe disso, que a cultura é essencial para todo o país. Só que tentar engambelar, eu vou usar essa palavra, formando esse tipo de conselho, para mim não cola. Para mim não cola, porque o direito à cultura é peça garantida pela Constituição Federal de 1988, é lei pétrea. Ninguém muda isso, é imutável. Mas nem se Mairim inteiro se mobilizar. Me dá mais uma parte, vereador. Tem a parte. Seria garantido pela Constituição também as emendas, tudo. Agora o senhor imagina. Aí a culpa é do prefeito de não ter feito o que tinha com as emendas, que ele podia ter vetado. Agora o senhor imagine no conselho, de quem é a culpa? Manobrando esse dinheiro ou gastando errado? Vereador, não tem como consertar o que está errado. Conserta o que está quebrado. Consertar o que está errado não existe. Então, só isso. Entendo que os conselhos são importantes desde que sejam consultivos, quando formam-se fóruns de debates e discussão, aonde se entra no entendimento com o poder público, que esse sim é garantido constitucionalmente pelo direito da igualdade, aonde todos têm direito de se candidatar, de passar pelo crivo das urnas. Agora, quando você cria um conselho deliberativo à parte, não é conselho, é conselho? Então, é um conselho. Quando você cria um conselho, você está que delibera, que se posiciona e que resolve o problema que não era de competência. Nós estamos discutindo competência. Não teria competência para isso. Seria inconstitucional. Seria de uma forma, é aquilo mesmo que falei, está se criando uma nova classe de se perpetuar, é um novo tipo de aristocracia, aonde você consegue o poder sem precisar ter votos. Não é democrático.
Se eu quiser fazer parte desse conselho, como é que eu faço para fazer?